Senhor presidente, querido deputado Anderson Nogueira, cidadãos que nos assistem pela TV Alerj, ainda nas galerias, que nos seguem também pelas redes sociais, colegas de trabalho aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Senhor presidente, eu quero hoje me ocupar de alguns registros, e sendo que do último registro desenvolvo o tema principal que quero aqui introduzir apenas. Primeiro registro, e é bom fazê-lo sob a presidência de Vossa Excelência, que também acompanha esse debate, contribuindo com a Comissão de Educação, lembrar que ainda restam 45 candidatos aprovados no concurso da 6ª turma do DEGASE. Ainda restam 45. O governo está acabando e tinha um compromisso de convocar todos. Não é preciso lembrar, mas eu faço assim mesmo, que esses concursados e aprovados foram convocados para fazer o curso pré-admissional, que era parte da trajetória antes da investidura nos cargos de agentes, se desligaram de seus empregos mediante a convocação para fazer o curso, já aprovados, depois de terem sido aprovados também nos exames admissionais. Portanto, concluíram o curso preparatório prévio ao ingresso na carreira e ainda assim não foram chamados. Eu quero fazer aqui um registro e um apelo. Eram, salvo engano, deputado Anderson Nogueira, quando começamos essa legislatura, acho que eram 180 da 6ª turma, faltam 45, não se trata apenas de um fechamento de conta, há uma demanda evidente por mais profissionais, por mais agentes ditos socioeducativos, tendo em vista o número que se amplia a cada ano de apreensões de menores que ficam privados de liberdade nas unidades do DEGASE. As sentenças de apreensão proliferam e, por isso, aumenta de maneira significativa a demanda por agentes socioeducativos. Portanto, a primeira nota que quero aqui fazer, e havia me comprometido em fazê-lo, é conclamar o governo do Estado a completar, com esses 45 que restam, completar e honrar o seu compromisso de chamar todos os aprovados no concurso do DEGASE referente à 6ª turma. A segunda nota que quero fazer é uma nota de congratulações. Não pude estar presente na segunda-feira, mas na segunda-feira à noite tomou posse a nova diretoria e o novo Conselho Fiscal do Sindicato dos Servidores Municipais de Angra dos Reis. Quero saudar aqui a presidenta Andréia, em nome da Andréia, toda a nova diretoria. Conheço a Andréia, a sua luta, o seu esforço como servidora pública e, sobretudo, a sua militância como representante sindical da categoria de servidores e servidoras municipais de Angra dos Reis. Portanto, cumprimentar a nova diretoria do sindicato e o novo Conselho Fiscal, que tomaram posse ambos na última segunda-feira. E a terceira nota, e com ela eu avanço para o tema que quero aqui ao menos comentar. A terceira nota tem a ver com aquele, digamos, resumo ou um esforço válido de balanço, feito agora há pouco pelo deputado Conte Bittencourt, fazendo referência a algumas marcas e marcos importantes na atuação da Comissão Permanente de Educação desta Casa, especificamente no tocante ao ensino superior estadual. Quando o Conte deixou o microfone, deixou a tribuna, eu lembrei que valeria a pena ressaltar um avanço importantíssimo, e de novo insisto que Vossa Excelência, deputado Anderson, é parte também desse debate, dessa discussão, um avanço importantíssimo representado por decisão recentemente tomada em plenário pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que, afinal de contas,
Tribunal de Contas, afinal de contas, decidiu acolher, eu diria, a histórica ponderação, a histórica tese da Comissão de Educação da Assembleia, campada pelo presidente Conte há várias legislaturas e endossada por nós nesta legislatura com muita ênfase, segundo a qual não era razoável que, para efeito da aplicação dos 25% constitucionais fixados para a educação, se pudesse levar em conta as despesas com educação que não foram efetivamente pagas naquele exercício. Bastava que elas tivessem sido empenhadas e liquidadas, porém não pagas, e elas já eram contabilizadas para os 25% da educação. Isto não é um detalhe técnico, não é uma tecnicalidade orçamentária. Na prática significa o seguinte: o Estado empenhava despesas, compra de bens ou contratação de serviços, chegava em muitos casos à liquidação, mas não efetuava o pagamento. Consequentemente, esses bens não chegavam às escolas, deputado Anderson Nogueira, por falta de pagamento. Muitos desses serviços não eram prestados ou tinham sua prestação interrompida por falta de pagamento. E ainda assim, isto era contabilizado hipocritamente para efeito do cumprimento dos 25% constitucionais. Ademais, além deste efeito perverso para o cotidiano e para o funcionamento cotidiano das unidades educacionais do Estado, isso ainda fazia acumular um volume elevadíssimo dos chamados restos a pagar. Que empenho não pago é igual a resto a pagar. Essa é a fórmula: empenho não pago igual a resto a pagar. Que na educação estadual já remonta a mais de R$ 1,5 bilhão de reais. Exatamente este artifício, esta manobra orçamentária. Por isso que é importante sinalizar como benfazeja para a gestão pública da educação no estado do Rio de Janeiro e nos 91 municípios jurisdicionados pelo Tribunal de Contas do Estado, à exceção do município da capital, que tem Tribunal de Contas próprio, que a partir de 2020, e o Tribunal de Contas garantiu que 2019 seja um ano de transição, mas a partir de 2020, o estado do Rio de Janeiro e os 91 municípios que estão sob a jurisdição do Tribunal de Contas do Estado deverão contabilizar, para efeito do cumprimento dos 25% constitucionais da educação, apenas as despesas efetivamente pagas. Para dar um outro número, senhor presidente, avançando mais no tema da discussão orçamentária, que Vossa Excelência também fez na sua provocação aqui em plenário, até 23 de outubro do corrente, segundo dados da própria Secretaria de Fazenda, na audiência que fizemos na Comissão de Orçamento acerca da peça orçamentária que ainda vai ser votada, até 23 de outubro do corrente, os restos a pagar representavam, deputado Anderson Nogueira, mais de 12 bilhões de reais, o que é um rombo financeiro que se acrescenta ao rombo orçamentário já previsto na mensagem que encaminhou a Lei Orçamentária Anual para 2019, que é um rombo de 8 bilhões de reais. Só que se você somar o rombo de 8 bilhões de reais ao rombo financeiro de mais de 12 bilhões de reais representados pelos restos a pagar, nós temos aí um rombo que ultrapassa a casa dos 20 bilhões de reais. E é por isso que, pelo menos no campo da educação, é preciso saudar e registrar como vitória, primeiro como vitória da educação pública no Estado, mas como vitória política da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, o reconhecimento formal, decidido em votação em plenário, por parte dos conselheiros e conselheiras do Tribunal de Contas do Estado, que agora
na verdade agora não, para ser preciso, a partir de 2020, apenas as despesas efetivamente pagas poderão ser contabilizadas pelos entes jurisdicionados como capazes de integrar os 25% constitucionais. E aí, isso não é um detalhe, porque, na verdade, além da dimensão do rombo que eu dei agora há pouco, a nossa dívida consolidada líquida do Estado, deputado Anderson Nogueira, hoje varia entre 270% a 280% da receita corrente líquida. Portanto, muito mais que o limite fixado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o limite de 200%, que só não é cumprido pelo Estado, em função do estado de calamidade que está em vigência, que o governador agora pede para ser prorrogado. Eu jamais agirei como parlamentar, em nenhuma circunstância, liderei a oposição na Câmara Municipal de Niterói, no meu segundo mandato de vereador, mas jamais atuei na linha do quanto pior, melhor. Não atuo de forma destrutiva e, portanto, acho que a Assembleia Legislativa, em função de um novo governo que vai se instalar, deve, claro, levar em conta essa possibilidade de prorrogação do estado de calamidade, do estado de calamidade, só que eu acho que deve ser, como conversamos em reunião recente no Colégio de Líderes, não deve ser por um longo período, né? Deve ser por um período que permita a instalação do novo governo, que vai formar sua equipe econômica, que está em formação, e aí um novo governo, dialogando com a nova Assembleia Legislativa, com uma nova composição, com novas bancadas, enfim, vai fazer a discussão democrática entre os dois poderes para saber até que ponto, qual será o alongamento desse regime, desse estado de calamidade nas contas públicas. De qualquer maneira, faço essa intervenção para registrar o quão importante é para a educação pública estadual e como vitória política desta casa, e em especial da Comissão de Educação, saúdo o nosso presidente, deputado Conde Bittencourt, que nós estamos na primeira legislatura, ele está na quarta legislatura, e já há algum tempo, há mais tempo do que nós, vem fazendo esse debate, vem travando essa luta, e ela agora se completa com uma vitória importante com essa decisão da Corte de Contas do Estado. Por último mesmo, quero lembrar, e não vou discutir, porque já fiz isso ontem, fiz isso semana passada, mas não é para silenciar, não se pode silenciar face a uma declaração absurda. Vossa Excelência é jornalista, aliás, bom jornalista, reconhecido na sua cidade e na sua região, que o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, em entrevista sobre as propostas, enfim, é assim mesmo, ele precisa se acostumar com isso, não é? Face a uma pergunta de um jornalista, deputado Márcio Pacheco, sobre quais empresas ele teria, digamos, mais prioridade, ou daria mais prioridade para privatizar, já que ele anunciou, a meu ver, com desconhecimento de causa, talvez sem privatizações, não é? Ele respondeu que, na verdade, ele ia privatizar, não vou usar a palavra de baixo calão que ele usou, mas ele ia privatizar anos de curioso. Ele usou uma palavra de baixo calão que eu estou aqui trazendo como um sinônimo. Ele disse, não, na verdade eu vou privatizar o anos de curioso. Então, assim, isso dá uma justa medida, né, do que nós vamos enfrentar, né, no próximo período, e aqui me refiro ao futuro governo federal, né? Não é razoável, não é aceitável, né, que um futuro dirigente importante na esfera federal, que vai reunir superpoderes na área econômica, não tenha paciência, não tenha modos, diria minha falecida mãe, para dialogar com jornalistas que fazem perguntas sobre as suas declarações. Foi o próprio Paulo Guedes, aí concluo, quem provocou, né, a curiosidade de todos, né, e a preocupação de muitos, entre esses muitos eu mesmo, né, com seu anúncio sem lastro de conhecimento, de que sairia privatizando pelo menos 100 estatais. Daí a pergunta do jornalista, por quais pretende começar, quais são suas prioridades, e ele então responde que vai priorizar a privatização do ânus dos curiosos. Por isso, quero aqui deplorar, não por uma questão meramente moralista,
né, que eu também, de vez em quando, no calor das discussões, uso os meus palavrões, não sou aqui santo, nem candidato à beatificação, nem à canonização. Portanto, não é na perspectiva moralista que faço essa crítica, mas a falta de espírito público, a falta de envergadura, de estatura, para enfrentar os desafios que alguém que está na iminência de assumir o cargo que vai assumir, age do jeito que agiu. Era essa a intervenção que eu queria fazer. Agradeço a Vossa Excelência a paciência e a atenção.